Olá, turmas, terceiro ano da Escola Antônio Custódio de Mesquita, que é a professora Valdenice. E hoje a gente está aqui, né, para corrigir a nossa avaliação de Biologia do terceiro período. Essa avaliação, ela contemplou 8 questões, né, dos quais hoje a gente vai fazer uma análise, para que vocês possam, né, ter a certeza das respostas corretas da avaliação. Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela traz o seguinte: um casal tem 2 filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um dos filhos é doador universal e o outro é receptor universal. Considerando as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais, a gente tem 3 opções aqui. A primeira, um deles pode ser do grupo A e o outro do grupo B. 2. Um deles pode ser do grupo AB e o outro do grupo O. 3. Os dois podem ser do grupo AB. Então, quais estão corretas, né? Desses itens aqui abaixo. O correto é o item A, tá certo? Por que é o item A? Nesse caso aqui, eu coloquei até a justificativa, né? Ele justifica em relação ao fenótipo dos pais. Nesse caso aqui, requer que ambos tenham ou sejam do grupo A ou grupo B, né? Uma vez que o filho é receptor universal. Se ele é receptor universal, ele é AB, ok? Prosseguindo aqui, nós temos a segunda questão. Os tipos sanguíneos do sistema ABO, eles são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue tipo A, por exemplo, ele possui como principal característica a presença de quê? Qual desses itens aqui é o correto, né? Então, o item correto é o item C, porque o sangue tipo A, ele tem aglutinogênio A nas hemácias e ele tem aglutinina anti-B no plasma, ok? Na sequência, a gente traz, né, a questão de número 3, ainda falando sobre tipos sanguíneos, só que agora a gente está falando sobre alelos, né? Os alelos que condicionam os tipos sanguíneos podem ser combinados em 6 diferentes tipos, né? Como vocês podem ver aí. Entre os alelos isão-azão e isão-bezão, existe uma relação de... Então, tinha o traçozinho, né? Para que você pudesse colocar uma das palavras dos itens aí abaixo. Pois ambos expressam. Qual destes itens aí é o correto? No caso aqui da terceira questão, o item correto é o item B. O item B, né, é com dominância. Nesse caso aqui, ele fala que os alelos isão-azão e isão-bezão, existe uma relação de condominância, porque os dois alelos expressam-se. E por isso, né, que existe o tipo de sangue AB, que é determinado por esse par de alelos, né? Acho que a gente já estudou bastante sobre isso aqui, vocês devem ter lembrado na hora de fazer essa questão. Prosseguindo, nós temos a questão de número 4, agora falando sobre genética, né, fator RH. Durante uma aula de genética, um aluno perguntou se seria possível uma pessoa com RH negativo ser filha de pais com RH positivo. A professora disse que seria possível sim, desde que os pais possuíssem o genótipo. Qual dos itens aqui é o correto? Nesse caso aqui, o item correto é o item A. Por que é o item A? Um filho RH negativo só pode ser filho de pais positivos se estes forem heterozigoto, né? Nesse caso aqui, a probabilidade do casal heterozigoto ter um filho Rzinho, né? É de 25%. Na sequência, nós trazemos a questão de número 5, né? Essa questão de número 5, ela traz o seguinte: a hemofilia é uma anomalia grave frequente em homens. É caracterizada pela dificuldade de coagulação do sangue. Por isso, portadores da doença são submetidos a periódicas transfusões sanguíneas, aumentando os riscos de contaminação pelo HIV.
Com base nos conhecimentos da genética, é possível afirmar que, em relação a essa hemofilia, o que é possível a gente afirmar? O item correto aqui dessa questão é o item B, né? Quinta questão, item B. Por quê? Nesse caso aqui, a hemofilia, de fato, ela está ligada, sim, ela está relacionada, sim, ao cromossomo X, o qual ele é responsável, né, pela determinação do sexo de um indivíduo. Na sequência, nós trazemos a questão de número 6, que diz o seguinte: sabendo-se que uma criança do sexo feminino é daltônica, podemos ter certeza de que, lembrando aqui, ó, que a criança é daltônica, o que é que a gente tem certeza? Né? Questão de número 6. O item correto aqui é o item E. Seu pai é daltônico e sua mãe pode ser daltônica ou normal, portadora do gene para o daltonismo. Por quê, né? Aqui eu coloquei uma explicaçãozinha que ele fala da questão dessa doença, ela vir ligada ao gene, vir ligada ao cromossomo X, né? O cromossomo recessivo. E no caso aqui, para a criança do sexo feminino ser daltônica, ela precisaria ter os dois genes doentes, ok? Questão de número 7, ainda sobre hemofilia, diz o seguinte: na espécie humana, a hemofilia é condicionada por um gene recessivo e ligada ao sexo. Um casal normal tem uma criança hemofílica. A partir desses dados, podemos afirmar. Aqui nós temos 3 situações, né? A 1, a criança é do sexo masculino. 2, 50% dos filhos do sexo masculino do casal tem chance de ser hemofílico. E 3, 25% das filhas do casal poderão ser hemofílicas. A opção correta aqui na questão de número 7 é o item D, né? Então, 1 e 2 aqui são corretos. Tem D, né? Então, aqui, no caso, a afirmativa 1 é correta por quê? Porque a hemofilia aqui é uma doença, né? Recessiva. E se a criança fosse do sexo feminino, ela teria que herdar 2X, né, com genes da doença. E dessa forma, seu pai seria obrigatoriamente hemofílico. E no enunciado diz que o casal é normal. Então, nesse caso aqui, né? E a afirmativa 2, ela fala que a criança é do sexo masculino, concluindo que ela herdou o X normal do pai e o X com o gene da doença da mãe, né? Sendo que na questão diz que a mãe também é normal. Prosseguindo aqui, nós temos a 8ª e última questão, que diz o seguinte: ela é uma condição hereditária ligada ao cromossomo X, em que a pessoa não distingue certas cores. Essa situação aqui, ela refere-se a que, ou ao, né? Qual das opções aqui seria certa? Nesse caso aqui, ela está se referindo ao daltonismo, viu? Então, a resposta correta é o item B. O daltonismo, ele se trata de uma doença, uma herança, né, recessiva, ligada ao cromossomo X, e que é necessário que a mulher apresente ambos os cromossomos recessivos para a condição, ou seja, né, ambos os pais precisam ser portadores desse alelo recessivo, ok? Então, galera, era isso, né, a correção que eu trouxe para vocês hoje. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas em relação à avaliação que vocês fizeram, mas qualquer coisa pode estar nos procurando, né, procurando o professor da sua turma no privado para maiores informações, né, ou para tirar qualquer outra dúvida, tá certo? Um abraço e até a próxima.